Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo agora no horário de Brasília, 3h30, 15h30. Ao vivo, nós estamos ao vivo, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Porte, te faço companhia nesta tarde e trago agora as principais notícias. Esse ano tem eleição para eleger presidente da República, governador, senador, deputados federais e estaduais. E olha, se você ainda não regularizou o seu título de eleitor, precisa ficar atento ao prazo, viu? Afinal, é momento de exercer o seu papel de cidadão. E quem vai trazer os detalhes para a gente é o nosso repórter Felipe Takahashi, que está em frente a um Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Boa tarde, Felipe. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Tabata? Uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos que nos acompanham. E como você bem disse, as eleições deste ano já estão chegando. E para participar, vocês precisam, o que as pessoas precisam fazer? Precisam se alistar na Justiça Eleitoral. E o que isso significa? Ter o seu título de eleitor. O documento é obrigatório, tanto quanto o voto para brasileiros maiores de 18 anos e para jovens de 16 e 17 anos é facultativo e para maiores de 70 anos também. Neste ano, eleitoras e eleitores que precisam emitir o primeiro título, transferir domicílio eleitoral ou atualizar dados cadastrais, têm até 6 de maio para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. A partir do dia 7 de maio, o cadastro eleitoral será fechado e os serviços só serão retomados após as eleições. Vale lembrar que quem não votou ou não pagou multas nas últimas eleições pode enfrentar restrições civis. Um outro fator importante para se atentar é que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a biometria é obrigatória para qualquer operação eleitoral, como alistamento, transferência ou revisão de dados. Então, sem o cadastro biométrico, esses procedimentos não podem ser concluídos dentro do prazo. O cadastro biométrico pode ser iniciado online nos sites do TSE ou dos tribunais regionais eleitorais, os TREs, igual a gente está aqui na frente de um. Mas exige o comparecimento presencial para a coleta das fotos e das digitais. E mais uma coisa, só reforçando que esse ano vamos eleger o presidente, uma coisa muito importante. Então é importante demais que os cidadãos tirem o seu direito e exerçam o seu direito de voto. E vale lembrar que até 6 de maio as pessoas podem regularizar o seu título de eleitor. E muito obrigada, Felipe, ao vivo de São Paulo, trazendo aí então as informações sobre a regularização do seu título de eleitor até dia 6 de maio, aliás, não perca, viu, esse prazo, é muito importante. E olha, agora a gente vai tratar de um outro assunto também extremamente relevante, porque a busca pelo corpo perfeito leva muitas pessoas a adotarem procedimentos que facilitam e agilizam esse processo, mesmo sabendo que podem comprometer a própria saúde. O uso da proteína é a nova febre do momento, né? Por pessoas que querem perder peso, ganhar massa muscular de maneira rápida e mais natural. É sabido, gente, que a proteína é essencial para o funcionamento do organismo. Apesar disso, o uso em excesso pode prejudicar a saúde. Um exemplo disso foi o do ex-atleta Thiago Guzzoni, de 30 anos, que decidiu basear a dieta dele na ingestão de proteína para ganhar massa muscular. Além de carnes e peixes, ele abusava de suplementos para alcançar os resultados. Só que, olha, 2 anos após iniciar essa rotina, ele começou a sentir fortes dores durante os treinos. O resultado? Ele ficou com problemas sérios nos rins e teve que fazer hemodiálise e até um transplante. E para explicar para a gente os riscos, então, desse uso indiscriminado, vamos conversar agora ao vivo com a nutricionista Aline Goetet. Eu não sei se é assim se pronuncia. Aline, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Me desculpe se eu pronunciei o seu sobrenome errado, seja muito bem-vinda.
Boa tarde, tá? Boa tarde, chama Aline Getter. É um pouco alemão, eu sei que é difícil aí a pronúncia, mas tá tudo certo. Eu até imaginei, mas eu não quis arriscar e arrisquei errado de toda forma. Mas vamos lá. Vamos lá, Aline. Olha, a gente sempre falou muito, né? Sempre se ouviu falar muito de suplemento alimentar, só que recentemente o whey, né? Ele virou uma febre. Explica pra gente, por favor, o que é essa proteína? Ela é natural? Para quem que ela é indicada? Porque a gente ouve no dia a dia amigos do trabalho, amigos da família, familiares, amigos, enfim, falando eu tomo whey. E muitas vezes essas pessoas acabam substituindo refeição por whey. É mais prático, né? Às vezes a pessoa gosta mais do sabor, tá ali na bolsa, tá na correria do dia a dia. Só que aí você está aqui exatamente ao vivo para esclarecer para a gente, né, os riscos, os problemas dessa substituição. Mas, primeiro de tudo, explica para a gente o que é o whey, ele é natural e para quem que ele é indicado. Bom, boa tarde mais uma vez. Tabata, como nutricionista e diretora executiva da Brasnutri, que é a Associação Brasileira de Suplementos Alimentares, eu posso afirmar que o whey é um dos suplementos mais estudados no mundo. Então, se ele é bem indicado em doses corretas, ele pode trazer muitos benefícios para as pessoas. Isso é ciência. O problema, como você mesmo falou, é o uso indiscriminado. Então, o whey, eu gosto muito de falar, ele é a proteína do soro do leite. Ele está no leite, que todo mundo, né, que a maioria das pessoas consomem, inclusive proteína do soro do leite é o que é utilizado nas formas infantis, só que em concentrações menores. Então, é uma proteína que pode beneficiar bastante, mas tem que ter o uso controlado. Então, respondendo às perguntas em relação aos riscos, eu vejo que o excesso de proteína, o excesso do consumo de whey, como foi o caso que você acabou explicando, é um dos riscos. O uso sem a orientação profissional também, porque muitas vezes a pessoa não sabe que se tem algum problema de saúde e sai tomando o que o amigo toma, o que alguém, né, acabou comentando. E hoje em dia, realmente, muitos produtos eles têm o consumo, né? Tem a adição de whey na formulação e às vezes nem tem uma quantidade tão boa e a gente tem que controlar aí a questão da qualidade dos produtos. Isso é um outro ponto importante de ser falado. A questão da qualidade é extremamente relevante nós mencionarmos aqui, Aline, como você disse, porque há muitos suplementos falsificados no mercado, né? E as pessoas, o público leigo no geral, ou quem está começando uma rotina nova, né, um hábito novo de atividade física, está querendo mais saúde, né, e aí acaba aderindo ao suplemento ou por indicação médica de um profissional de saúde alimentar ou mesmo de familiares e amigos, acaba recorrendo a esses produtos falsificados, muitas vezes sem nem saber, na maioria das vezes, né, sem nem saber que são falsificados. Como diferenciar aquele que foi, né, aprovado, que está dentro da legislação, que pode ser utilizado, que não há risco para a saúde, claro, seguindo ali as instruções e o que é falsificado? Como saber naquela prateleira lotada de suplemento o que é falsificado, o que é verdadeiro? Isso é um problema muito grande que a gente vem trabalhando lado a lado com a Anvisa, com o Senacom, para minimizar. Isso não é um problema só de suplemento alimentar, a gente sabe disso, mas no caso de suplementos alimentares, a gente está muito empenhado como associação para minimizar essas questões. Então, a gente pode ver dois cenários. Um deles é a questão da falsificação mesmo, de produto que muitas vezes não é nem a proteína que está ali, você não sabe nem o ingrediente que está.
E isso é um grande problema, né, de saúde pública. Outras vezes também pode ser uma formulação que diz que tem uma quantidade X de proteína, mas tem uma quantidade maior de açúcar, e isso também pode ser um problema. Quando amigos me perguntam, mas qual marca consumir? O que eu sempre indico é você comprar da marca que você confia, da marca que já é solidificada no mercado e principalmente também dos canais. Então, assim, se o preço estiver muito barato, assustem, né? Muitas vezes esse barato é porque realmente não tem um produto de qualidade ali, e a gente acaba vendo que muitas vezes o produto está sendo vendido no ponto de venda com um custo mais barato do que se compra a matéria-prima do próprio whey. Então, eu sempre recomendo, né, que se compre de lojas que você realmente conhece, que essas lojas comprem direto dos fabricantes, compre no site dos próprios fabricantes, porque isso você minimiza essa questão de fraude, porque você não sabe muitas vezes o que tem ali dentro, e aí é uma questão muito séria de segurança. Aline, o ideal é que realmente a pessoa tome com prescrição de um profissional, porque a dúvida o whey é para todos? Todo mundo pode tomar whey protein? É claro que na correria do dia a dia a gente acaba sendo, de certa forma, um grande aliado, né, para as pessoas que não conseguem cozinhar no dia a dia. Não é o ideal, né, comer sempre fora, é bom, né, faz bem. Vocês sempre falam, né, da marmitinha saudável, fazer em casa, é bom, é mais econômico, é mais saudável, mas muitas vezes a gente não consegue, né, ter esse tempo hábil para poder cozinhar em casa, alimentos saudáveis, e aí acaba recorrendo. Só que é para todo mundo ou tem um perfil indicado para tomar esse suplemento? Eu, como nutricionista, eu acho que nada é para todo mundo, né? Você tem que personalizar. Então, tem pessoas que não se dão bem com leite, então, com certeza, o whey não vai fazer bem. Às vezes é uma questão de proteína, às vezes é lactose, e por isso a indicação de um profissional é sempre ideal. A gente, né, como associação, sempre recomenda que seja feita através de um profissional, porque para medir também a questão de excesso, né, e ser o whey, ele é interessante que ele pode ser usado e deve ser usado como uma ferramenta para esse dia a dia da pessoa, mas às vezes o whey basicamente pode não ser o ideal, às vezes pode ser uma proteína vegetal que a pessoa tolere melhor. Então, a personalização da dieta é sempre o ideal. É importante, né? E aí a gente acaba diminuindo os riscos, né? Ou você assume, né, os riscos de tomar por conta própria e acabar depois pagando caro, né? Muitas vezes, como esse ex-atleta Thiago Guzoni, que acabou fazendo a dieta ali numa ingestão de proteína, acabou tendo um excesso, ou você faz com realmente, né, indicado por um profissional, e aí não tem erro, né, Aline? Você seguindo as orientações, é sempre mais indicado. A gente fala isso para tudo, né? Até mesmo para medicamento. Então, não tem como dar errado se você tiver um profissional aliado. E todo excesso é ruim, né? Até de alimentos saudáveis, o excesso ele pode dar alguma questão ruim no corpo. Então, quando a gente fala excesso, já está dizendo que já não deve. Qualquer alimento, mesmo ou suplemento, mesmo que seja algo que vai fazer muito bem, no excesso ele pode ter algumas consequências. Então, o ideal é não ter excesso. Perfeito. Aline, olha, muito obrigada por explicar para a gente, então, os benefícios, os riscos também. Foi um prazer enorme te ouvir, te receber aqui ao vivo no Redação Hit, edição tarde. Muito obrigada, um ótimo dia para você. Obrigada, para você também, parabéns. Muito obrigada, até a próxima. Olha, a gente sempre, né, esclarecendo assuntos que fazem parte do seu dia a dia, para a sua saúde, sempre contribuindo nosso jornalismo aqui para que você tenha uma vida mais agradável e saudável também.
Agora vamos mudar de assunto, porque a gente vai para o Rio Grande do Sul. Já passa de 20 o número de municípios gaúchos afetados pelo temporal. O balanço foi atualizado pela Defesa Civil. Vamos ver. O temporal atingiu o município de Palmeira das Missões por volta das 6 da tarde de quinta-feira. Segundo o balanço mais recente divulgado pela Prefeitura, 3 pessoas sofreram ferimentos leves. Mais de 500 casas sofreram estragos, como destelhamentos, infiltrações e alagamentos. Não há registros de desalojados, já que as famílias optaram por se abrigar em casas de parentes ou amigos. Após a passagem do temporal, a cidade chegou a ficar completamente sem energia elétrica. Segundo a concessionária RGE, dos 62 mil clientes do município, 25 mil ainda permanecem sem luz. O abastecimento de água também foi afetado. Conforme a Prefeitura, não há previsão de normalização do serviço. O prefeito Evandro Massin declarou que o município deverá decretar situação de emergência nas próximas horas. E aqui no estado de São Paulo, uma nova lei que permite a instalação de carregadores de veículos elétricos em vagas de garagem de prédios residenciais e comerciais foi sancionada. Para entender melhor o que muda com essa lei, a gente vai falar novamente com o Felipe Takahashi, que traz os detalhes ao vivo para a gente. Felipe, explica para a gente, por gentileza, agora o prédio que quiser instalar, então, esses equipamentos para carros elétricos, não precisam mais passar por assembleia, é isso? Tudo bem, Tabata? Uma boa tarde de novo. Então, é que a rede ela é insuficiente e ela é concentrada na região sul-sudeste. Então, já dava um pouco de preocupação por os carregadores serem lentos por conta da autonomia dos carros. Só para você ter uma ideia, são 17 mil pontos elétricos aqui no Brasil todo, que são chamados pela ABVE, que é a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. E o governador de São Paulo, como você muito bem disse, o Tarcísio de Freitas, sancionou uma lei que permite a instalação de carregadores de veículos elétricos em vagas da garagem de prédios residenciais e comerciais. E a lei vem para atender uma crescente de vendas de carros elétricos. Isso porque só no ano passado, mais de 200 mil carros elétricos foram vendidos no Brasil, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. E o que diz essa lei, Tabata? O serviço deve respeitar a capacidade elétrica do edifício e ser executado por um profissional habilitado, com comunicação prévia ao condomínio, que não poderá proibir a instalação sem apresentar justificativas de segurança, mas terá o direito de estabelecer padrões técnicos para evitar danos e manter o controle sobre o consumo de energia elétrica. Caso o pedido seja recusado sem motivos adequados, o morador poderá acionar os órgãos públicos competentes. E uma coisa que é muito importante, que é mesmo com a sanção da lei, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros segue sendo obrigatório. Isso garante as condições de segurança. Avaliações periódicas deverão ser feitas para testar a qualidade da fiação, assim como nos sistemas de combate a incêndios. E de acordo com a lei, o custo da infraestrutura será de responsabilidade do condômino interessado em ter seu ponto de carregamento. E o governo, Tabata, do estado, ele avalia a medida porque pode destravar investimentos. Então, pensando na economia, essa lei está sendo sancionada. Volto com você aí no estúdio novamente, Tabata. Muito obrigada, Felipe, pelas informações. Tá aí, essa lei é estadual aqui em São Paulo. Então, você que tem um veículo elétrico vai poder se beneficiar, né? Então, você viu, se você mora em um prédio, um condomínio residencial, não precisa mais passar por assembleia. Vocês podem falar com o síndico em conjunto, claro, né? É sempre bom falar com os outros moradores do condomínio para poderem instalar, mas o custo, atenção, não é do estado, o custo é do condomínio. Vamos dar uma olhada agora no tempo e no trânsito da capital paulista. Olha só, abrindo a nossa câmera na Marginal Tietê, sentido leste, rodovia Ayrton Senna. E o tempo em São Paulo tá bom, viu? Mas muito calor, 31 graus neste momento. Marginal muito congestionada, muita atenção, olha, com bastante ponto de lentidão, viu? Muita paciência. Vamos ver agora a Avenida Paulista. Olha o tempo em São Paulo, meio encoberto, mas está muito calor. Quem está andando pelas ruas é importante passar protetor solar. Agora vamos com mais uma câmera.
É isso, diretor, muito obrigada. A gente viu então Marginal Tietê completamente travada, bem lenta e calor, viu? Muita paciência nesta sexta-feira. Mudando agora de assunto, o Ministério da Educação divulgou o cronograma de pagamentos do programa PED Meia. O benefício é destinado a alunos do ensino médio da rede pública que estão cadastrados no CadÚnico. O MEC informou que os repasses do programa PED Meia começam na próxima quinta-feira e se estendem até o dia 5 de março. Os estudantes aprovados em cada um dos 3 anos do ensino médio em 2025 vão receber um total acumulado de R$ 1.000. Mas esse valor só pode ser retirado após a conclusão do ensino médio. Além do repasse, ainda há um bônus adicional de R$ 200 para aqueles que completarem o 3º ano em 2025 e participarem dos 2 dias do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O programa do governo federal tem o objetivo de incentivar a assiduidade escolar. Além disso, também oferece um incentivo pago em 9 parcelas, totalizando R$ 1.800 aos alunos que mantiverem uma frequência mínima anual de 80% nas aulas. Os alunos inscritos na Educação para Jovens Adultos, o EJA, também têm direito ao incentivo. Segundo o Ministério da Educação, o valor é de R$ 900, pago em 4 parcelas a partir de 23 de março. E olha, muita atenção, aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos no INSS. Vocês têm 1 mês de prazo para aderir ao acordo de ressarcimento. O Instituto Nacional do Seguro Social já devolveu quase R$ 3 bilhões às vítimas. Para pedir o reembolso de descontos associativos indevidos feitos entre 2020 e 2025, a data limite para os beneficiários, é o dia 20 de março. E as recomendações são simples. No extrato é preciso ver se houve cobranças não autorizadas. A segunda etapa é o pedido de contestação. O pedido deve ser feito pelo aplicativo Meu INSS. Atenção, é o aplicativo oficial, tá, do Instituto. Meu INSS. Telefone também 135 ou nos Correios. Quem tem processo na Justiça pode aderir ao acordo desde que desista da ação judicial. Com um processo otimizado, quase 4 milhões de pessoas já receberam dinheiro, porém ainda restam 300 milhões de reais para devolução. Então já corre lá ver se você olha seu extrato, vê se você foi descontado indevidamente e corre para fazer a sua contestação. Agora a gente volta com o Felipe Takahashi, porque ele vai falar agora sobre a Receita Federal, que abriu hoje a consulta a mais um lote residual de imposto de renda de pessoa física. Essa nova leva de devoluções vai contemplar mais de 200 mil contribuintes prioritários e não prioritários. Felipe Takahashi ao vivo com a gente. Felipe, explica melhor para a gente, traz agora os detalhes contigo. Tudo bem, Tabata? Uma boa tarde mais uma vez para você. Hoje a gente está se vendo bastante. Como você bem disse, hoje às 10 horas eles começaram a liberar o lote residual do imposto de renda à pessoa física. Vou te explicar aqui um pouco melhor. As restituições desse lote aqui, referente a fevereiro de 2026, estão distribuídas da seguinte forma. Idosos acima de 80 anos são 6.632 restituições. Para os cidadãos entre 60 e 79 anos, 39.290 restituições. Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave, 3.264. E contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, 10.735 restituições. Além disso, mais de 120 mil devoluções serão destinadas àqueles que não têm prioridade legal de recebimento, mas utilizaram as declarações pré-preenchidas e ou optado por receber via Pix. Ainda de acordo com a Receita Federal, restam um pouco mais de 17 mil restituições destinadas a contribuintes não prioritários. E para saber se você está entre os contemplados neste lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal no gov.br
Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida consultar a restituição. E lembrando que os pagamentos só podem ser feitos nas contas bancárias dos titulares e já quem não conseguir receber, a Receita oferece a possibilidade de realizar um reagendamento do pagamento pelo Banco do Brasil. E bom, Tabata, e se for o caso, o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição em um ano, ainda pode solicitar pelo portal do ECAC. E bom, me despeço mais uma vez de você, Tabata. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Felipe Takahashi, nosso repórter direto de São Paulo, ao vivo, trazendo as informações. Agora a gente traz uma boa notícia na área de saúde, porque o Brasil busca uma parceria com a Índia para o fornecimento de produtos relacionados à área de saúde. A intenção é ampliar a cooperação na produção de imunizantes, medicamentos e outros insumos estratégicos para o SUS, o Sistema Único de Saúde. A missão oficial do Brasil na Índia busca parcerias em Nova Delhi, capital da Índia, e reúne representantes de diferentes áreas, incluindo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A comitiva brasileira tem como objetivo fortalecer a parceria bilateral na área da saúde, com foco na transferência de tecnologia, na ampliação da capacidade produtiva e no intercâmbio regulatório. A Índia ocupa a posição de destaque das cadeias globais de insumos farmacêuticos ativos, componentes essenciais para a fabricação de medicamentos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também integra a comitiva e manifestou interesse em estruturar acordos de cooperação entre instituições públicas e empresas dos dois países. A intenção é ampliar a produção de medicamentos oncológicos e de tratamentos voltados a doenças tropicais, além de fortalecer a inovação tecnológica no setor. Além da fabricação de medicamentos e vacinas, a agenda também inclui conversas sobre o uso de tecnologias digitais e inteligência artificial na organização dos sistemas públicos de saúde. A troca de experiências envolve ainda iniciativas para ampliar o acesso da população a tratamentos e serviços. Bom, e é claro que eu te lembro que outras informações você confere ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia nesta sexta-feira. Um excelente restinho de sexta para você. Um ótimo final de semana. Até mais.